Bom dia! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Jornada em Propósito. Que alegria ter você aqui nesta manhã de segunda-feira. Hoje eu preparei uma palavra que é um dos pilares mais sólidos da fé cristã. Uma verdade que, quando entra de verdade no coração, muda radicalmente a forma como a pessoa enfrenta o que não entende, o que dói, o que não saiu como esperava. Uma mensagem para quem está num capítulo difícil da história e ainda não consegue enxergar o final, porque Deus está agindo em todas as coisas, para o seu bem. Se você crê que Deus escreve histórias que o ser humano jamais conseguiria planejar e que até os capítulos mais difíceis têm um propósito nas mãos dele, segue esse canal agora. Ativa o sininho para receber a oração de cada manhã. Compartilha esse vídeo com alguém que está num momento que parece não fazer sentido e precisa ser lembrado de que Deus está no controle. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Essa família cresce quando você traz junto quem também precisa de fé para os dias difíceis. Segunda-feira começa uma nova semana. E às vezes, a semana começa com aquela sensação de que você ainda está carregando o peso da semana que terminou. As situações que não se resolveram. As perguntas que continuam sem resposta, as circunstâncias que saíram diferente do que você esperava e que até agora não fazem sentido. E é muito difícil entrar numa nova semana com fé quando você ainda não entendeu o que aconteceu na semana anterior. É para esse lugar que a palavra de hoje fala. Romanos 8:28 é talvez um dos versículos mais citados de toda a Bíblia. Mas eu quero que a gente vá fundo nele hoje, porque ele é muito mais poderoso do que uma citação de conforto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Perceba que Paulo não está escrevendo isso num momento de abundância e facilidade. Ele está escrevendo como alguém que conheceu a prisão, os açoites, os naufrágios, as traições. E mesmo assim diz, Deus age em todas as coisas para o bem. Todas as coisas. Não apenas as boas, não apenas as que fazem sentido, todas. A doença, a demissão, o relacionamento que terminou, o plano que não funcionou, a porta que foi fechada, a perda que não dá para explicar. Tudo isso está dentro do escopo de um Deus que age e que age para o bem de quem o ama. Isso não significa que tudo o que acontece é bom. Significa que Deus tem o poder de trabalhar em tudo para produzir bem. Ele não desperdiça nada. Mas existe uma condição nessa promessa que precisa ser entendida com cuidado, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa não é um cheque em branco universal. Ela é específica para quem está em relacionamento com Deus, para quem escolheu viver debaixo do propósito dele. E quando você está nesse lugar, quando a sua vida está orientada para Deus e para o seu chamado, então, você pode ter a certeza de que nada do que você atravessa está fora do alcance do seu trabalho redentor. Quero falar sobre o que significa confiar quando você não entende. Porque a fé real não é a fé de quem entende tudo e então confia. É a fé de quem não entende, mas confia mesmo assim. É a decisão de dizer, Pai, eu não estou conseguindo ver o sentido disso. Não estou conseguindo enxergar como isso pode produzir bem. Mas eu confio que tu estás agindo. Que tu tens um propósito que está além da minha perspectiva. E que a tua palavra é mais confiável do que o meu entendimento limitado. Esse tipo de fé não nasce do nada. Ela cresce a partir de uma história de relacionamento com Deus. A partir de momentos em que a pessoa olhou para trás e viu que aquela situação que parecia péssima foi a porta para algo muito melhor. Que aquela perda dolorosa abriu espaço para uma bênção que não teria chegado de outra forma. Que aquele não que Deus deu foi, na verdade, uma proteção disfarçada. E cada experiência dessas vai construindo uma camada de confiança que sustenta nos momentos em que a perspectiva ainda não está clara. Existe um perigo que eu preciso nomear nesta mensagem. Às vezes pessoas usam Romanos 8:28 de forma superficial para minimizar a dor de quem está sofrendo. Dizem coisas como, não fica triste, Deus vai fazer tudo dar certo. E isso, apesar de bem intencionado, ignora que a dor é real, que o luto tem o seu tempo, que o processo de encontrar sentido nas coisas difíceis não é instantâneo.
Deus age em todas as coisas para o bem, mas isso não significa que o bem aparece imediatamente ou que a dor é fingida. Significa que Ele está trabalhando mesmo enquanto você ainda está no meio da dor, mesmo antes que o resultado apareça. Então, nesta segunda-feira, se você está num capítulo que não entende, eu te convido a fazer uma escolha de fé, não de fingimento, não de negação da dificuldade, mas a escolha de dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Eu confio que Tu estás agindo, que Tu tens propósito nisto, que nada do que estou atravessando está fora das Tuas mãos, e que quando eu olhar para trás, vou ver a Tua mão em cada parte dessa história. Agora eu quero orar com você. Se puder, feche os seus olhos, respire fundo e traga para Deus exatamente o que você não entende, com honestidade e com fé. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença nesta segunda-feira com gratidão e com honestidade. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque Tu ages em todas as coisas para o meu bem. Obrigado porque nada do que acontece na minha vida está fora do Teu alcance, do Teu cuidado e do Teu propósito. Obrigado porque Tu não desperdiças nada. Pai, hoje eu venho com as situações que não entendo, com os capítulos da minha história que ainda não fazem sentido, com as perguntas que ficaram sem resposta, com as circunstâncias que saíram diferente do que eu esperava e que ainda doem. Eu não vou fingir que entendo, mas eu escolho confiar. Eu escolho crer que Tu estás agindo, mesmo que eu ainda não consiga ver. Que Tu tens um propósito, mesmo que ele ainda não esteja claro. Que a Tua perspectiva é infinitamente maior do que a minha. E que o Deus que usou a cruz, o maior símbolo de injustiça e dor, para produzir a maior redenção da história, pode certamente usar as minhas dificuldades para o bem que Tu tens planejado para a minha vida. Fortalece a minha fé neste processo. Nos dias em que as circunstâncias gritam mais alto do que a Tua palavra, faz a Tua palavra ecoar mais fundo. Nos momentos em que o meu entendimento para, que a minha confiança continue. Que eu não desanime no meio do caminho, antes de ver o resultado do que Tu estás construindo. Que esta semana, mesmo com todos os seus desafios, seja vivida com a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem de quem o ama. Que essa verdade seja mais do que uma citação bonita. Que ela seja a fundação sobre a qual eu me levanto quando as circunstâncias tentam me derrubar. Em nome de Jesus, amém. Receba essa certeza hoje. Deus está agindo em tudo para o seu bem. Confie mesmo sem entender. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti mesmo sem entender. E compartilhe esse vídeo com alguém que está num capítulo difícil e precisa de fé para continuar. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa e o seu dia. Até amanhã.